Vamos lá, da equipe aí de cientistas. Vamos lá, a gente tem aí bastante informação aí nessa questão. Vamos lá, uma equipe de cientistas decidiu iniciar uma cultura, né, com exemplares de uma bactéria em uma lâmina, a fim de determinar o comportamento dessa população. Após alguns dias, os cientistas verificaram os seguintes fatos, né? A cultura cresceu e ocupou a área com o formato de um círculo. O raio do círculo, né, formado aí pela cultura de bactérias, aumentou 10% a cada dia. E a concentração na cultura era de 1.000 bactérias por milímetro quadrado e não mudou significativamente com o tempo. E aí ele diz aí, considere que R representa o raio do círculo, né, no primeiro dia, que a quantidade de bactérias nessa cultura no decorrer do tempo, e D, o número de dias transcorridos, né? Qual é a expressão que representa Q em função de R e D? Para fazer isso, eu vou fazer uma tabelinha, né? Vou fazer uma tabelinha de números de dias, né? Vou fazer em função do raio. E vamos calcular aqui como que vai ser o Q, né? Que seria aí a quantidade de bactérias nessa cultura referente ao dia tal, né? Lembrando que a quantidade de bactérias, né? A fórmula aí do Q vai ser referente à área do círculo, né? Porque ele disse aí em cima que eu vou ter 1.000 bactérias por milímetros quadrados, né? E aí, como a área do círculo é πr ao quadrado, o que vai acontecer, né? Se eu uso o raio em milímetros, a área do círculo vai ser dada em milímetros quadrados. Então, para eu saber a quantidade total da bactéria, eu vou fazer 1.000 vezes a área do círculo, certo? Aí eu vou ter a quantidade total de bactérias. Se são 1.000 bactérias por milímetro quadrado e a área vai me dar o total de milímetros quadrados, é só multiplicar os dois, tá? Lembrando que eu posso escrever o 1.000, né? Se você olhar nas opções, ele não está escrevendo 1.000, ele está escrevendo 10 ao cubo. Então também vou escrever 10 ao cubo. Tá? Então aqui a função Q vai ser sempre 10 ao cubo vezes a área, que é π vezes... Ele botou R minúsculo, né? Eu vou fazer com R maiúsculo, porque o meu R maiúsculo é menos feio, tá? R ao quadrado. Tá, então vamos ver o que acontece. Vamos completar agora essa tabela. No primeiro dia, eu vou ter um raio R, certo? Que é o início. E aí a quantidade de bactérias vai ser 10 elevado a 3 vezes π vezes raio ao quadrado, certo? Nada demais. No segundo dia, o que vai acontecer? Ele disse aqui, ó, o raio do círculo faz um aumento aí de 10% por dia. Se vai aumentar 10%, então no segundo dia eu não vou ter mais R, né? Eu vou ter aí 1,1 vezes R. 1,1 porque o 1, né? O inteiro representa 100%, né? Representa que não teve mudança. E o vírgula 1, né? O vírgula 10 representa que teve um aumento de 10%. Então o novo raio é 1,1 R. E aí o que vai ficar no segundo dia? 10 elevado a 3 vezes π vezes, no lugar do raio eu vou botar quem? Vou botar 1,1 vezes R. Certo? Porque agora o meu raio é 1,1 R. Então, como eu tenho que fazer o raio ao quadrado, é 1,1 vezes R. Tudo isso ao quadrado. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer o 3 também, só para vocês verem o que está acontecendo. Deixa eu subir um pouquinho aqui. No terceiro dia, o que eu vou ter? Vai aumentar mais 10%. Então, o valor anterior, eu vou ter que multiplicar por 1,1. Então, vai ser 1,1 vezes 1,1. Então, já vou botar 1,1 ao quadrado, tá? Vezes o raio. E aqui como é que vai ficar a configuração? 10 ao cubo vezes π vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio? É 1,1 ao quadrado vezes raio ao quadrado. Certo? Acho que deu para entender o que está acontecendo, né? Não preciso fazer
o quarto. E aí, conforme eu for seguindo, quando eu tiver um dia D qualquer, o que vai acontecer com o meu raio? O que vai acontecer com o meu raio? Meu raio ele vai ficar sempre aumentando, né? 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1. Então, eu tenho que tentar achar um padrão aqui no raio. Então, se você olhar, aqui 1,1, né, no dia 3 está elevado a 2. No dia 2, o 1,1 está elevado a 1, certo? Que é ele mesmo. E se eu olhar o dia 1, não tem 1,1, mas é como se eu tivesse... Deixa eu puxar esse raio um pouco para a direita. É como se eu tivesse 1,1 elevado a 0. Ou seja, vai sumir esse 1,1, né? Então, quando eu chegar lá no dia D, olha só o que está acontecendo, né? No dia 1, 1,1 ficou elevado a 0. No dia 2, 1,1 ficou elevado a 1. No dia 3, 1,1 ficou elevado a 2. Ou seja, está sempre o número do dia menos uma unidade. Então, quando eu chegar no dia D, o raio vai ser 1,1 elevado ao número do dia menos uma quantidade. Tá certo? Se você reparar, está sempre uma unidade a menos. E isso vezes R. Tá? Agora, o Q, como é que vai ficar? Agora aqui já ficou mais tranquilo, né? Vai ficar 10 elevado a 3 vezes π vezes o raio ao quadrado, certo? Como sempre foi, fórmula aí da área do círculo. Só que quem é o raio? É 1,1 elevado a d menos 1 vezes o raio, certo? Ficou essa coisinha feia, mas é essa coisa feia aí que ele quer mesmo, né? 10 elevado a 3 vezes π. Ele botou o π no final, né? Mas aí também não tanto faz, né? Não tem problema. É só botar o π lá no final, não vai fazer diferença nenhuma aí na ordem dos fatores. Então vai ficar 10 elevado a 3 vezes 1,1 elevado a d menos 1 vezes r elevado ao quadrado. E no final o π é letra B. Letra B de bola.